não tem ninguém aqui mesmo. Mas meu violino tá aqui. Disse Holly dentro da velha casa abandonada. Eles possivelmente estiveram aqui, Mona. Complementou Fred, de fora da casa. Holly começou a tocar seu violino. Caramba, tá desafinado. Ela parou em frente à soleira da porta. Olha, se o Gavi esteve por aqui e não levou o violino com ele, é porque ele vai voltar. Você poderia deixar um bilhete, Mona. Eles leriam quando voltassem. Sim, talvez essa seja a casa daquele sujeito simpático que me tirou da jaula. Ele provavelmente salvou o Gavi em seguida e encontrou meu violino depois. Ou talvez eles tenham encontrado o violino e depois o tal Gavi. Justo! Ou talvez tenha encontrado os dois ao mesmo tempo. O nativo Zé tentava furiosamente acompanhar o diálogo entre a garota e o cavalo que fazia sons estranhos. Certo, vou escrever um bilhete falando que vamos para a tribo dos Amentes e dizendo que voltaremos em um dia ou dois. Correto, Mona? Ei, disse Gavi, que caminhava com cautela atrás de Emily pela floresta densa e úmida. Você por acaso sabe o significado da palavra descrição? Sibilou Emily, se virando para o conspirador e vendo que ele estendia a empunhadura da imponente pistola de volta para ela, que estranhou. O que está fazendo? Eu ganhei essa pistola de um daqueles conspiradores que cercaram o acampamento dos caçadores ontem e... bom, você é melhor com armas do que eu. Fique com ela, sim. Eu não vou pegar isso. Hostilizou Emily. Ora, vai sim. Gavi deu um passo à frente. Eu não tenho prática nenhuma com isso e meus óculos estão quebrados. Estou vendo tudo cortado. Então pega logo. Se alguém ou alguma coisa nos atacar, isso vai ser mais útil na sua mão do que na minha. Emily encarou Gavi e estreitou os olhos. Eu não vou pegar isso. Então ela pôs-se a caminhar para longe de Gavi, floresta dentro, findando assim o diálogo. O conspirador ficou ali alguns segundos. Maluca, disse, guardando a arma e seguindo Emily. Rick saía pela horda de uma floresta que ficava ao norte da grande montanha, andando com cautela, checando todos os lados. Para você que se sente perdido nesse momento, geograficamente falando, é melhor que você se localize no mapa. Como pode ver, Rick está perto dessa enorme ravina que fica atrás da montanha. O que ele faz ali? Vocês terão que continuar vendo para descobrir. O vaqueiro contemplou a colossal ravina por um bom tempo. E então, ainda em silêncio, se sentou, escorando-se numa rocha, descansando sua enorme espingarda no colo enquanto continuava a contemplar o penhasco. Enquanto isso, Holly e seu unicórnio Fred encontravam-se numa situação bem mais interessante. Eles acabavam de avistar a tribo dos Amentes, calorosa, com inúmeras vozes sendo ouvidas ao longe, proferindo sábias coisas como... E... Os olhos de Holly brilhavam. Você, neste momento, abraçado à sua amada, deve estar comentando como foi que se passou um dia de caminhada para Holly, sendo que ela foi mostrada há poucos minutos à porta da muito bem zelada casa de Rick, deixando seu bilhete para Gavi. Mas você jamais deve se esquecer do primeiro take deste episódio. Uma bela tela preta, com a palavra antes escrita nela. Ou seja, essa narrativa é em tempo psicológico. Ou seja, podemos voltar no tempo quando bem entendemos para contar essa história devidamente. Ou seja, fique de olho nas telas pretas. Esse lugar é maravilhoso! Exclamou Holly a Zé enquanto o trio andava em direção às várias tendas de palha rústicas. Uma plataforma feita de madeira elevava um dos amentes para a vigilância. Este ficava ali, com um arco e uma aljava cheia de flechas de prontidão. Que baita organização!
observou Holly. Balbuciou Zé. Ele disse que os deuses proporcionaram a ele sabedoria. Aquilo fez Holly refletir sobre o porquê de ela estar ali. Zé achava que ela era uma deusa por ter falado com o Fred. Ela tinha de achar um jeito de pelo menos ser útil em sua estadia ali. Embora não fosse nenhuma deusa, com certeza era diferente. Holly, afinal, estava ali para isso. Explicações. Ao entrarem na área das ocas, Holly contemplou vários nativos pelo local, fazendo diversos tipos de atividades diferentes. Era tudo muito pacato por ali. Definitivamente eram amistosos, mas eles a olhavam com espanto. Alguns até balbuciavam seus dizeres estranhos uns aos outros. Então, homem, mulher e cavalo se dirigiram para a grande oca no centro da tribo. Atravessaram a soleira, disse Zé ao completo breu que era o interior da oca principal. Ele está anunciando a nossa chegada. Contou que nos encontrou na mata, que nos seguiu até certificar-se de que você era realmente a deusa da comunicação, então trouxe você pra cá. Tem certeza que ele disse tudo isso? Holly não conseguia deixar de indagar, mas antes que pudesse continuar seus pensamentos sobre a linguagem estranha dos amentes, uma voz grave e poderosa soou da escuridão, e qualquer pensamento foi apagado imediatamente da cabeça dela. A voz dizia: Frederico parecia assustado ao ouvir a tal voz, tanto que seu chifre unicórnico acabou voltando para dentro do crânio. Holly teve de olhar significativamente para o equino para que ele pudesse traduzir o que a voz havia dito. Ele disse... Fred começou, tão acanhado que qualquer resquício de polidez havia sumido de seu semblante cavalar. Seja muito bem-vinda à tribo dos Amentes, ó deusa da comunicação. É um prazer fortuito recebê-la. Eu sou Jacu, o cacique da aldeia Mentes. Holly pensou rápido ao ouvir a tradução acanhada de Fred. Tratou logo de fazer uma reverência exagerada. O que se seguiu foi um baque seco de madeira no chão e uma tocha se acendeu, iluminando assim o recinto, bem como o portador da tal tocha, que era na verdade um cajado, empunhado por uma mão gorda, que por sua vez pertencia a um corpo gordo e cheio de tatuagens, sentado numa grande cadeira cuidadosamente feita de madeira. Jacu, o cacique gordo, voltou a dizer: Vejo que consegue realmente falar com o cavalo chifrudo. Sim. Holly tratou de responder tudo muito rápido e também alguma força sobrenatural dentro dela a permitiu continuar pensando rápido e perguntar: Mas o senhor sabe o porquê de eu conseguir falar com o Fred? Mas só depois de falar aquilo foi que Holly notou que havia falado tudo em inglês. Ou seja, não havia como o cacique entender. Fred não poderia explicar, pois ninguém compreendia também. Você é uma jovem deusa da comunicação. Pode falar com quem quiser. Ué, você fala a minha língua? Falo? Então por que não disse antes? Eu não sabia que língua você falava, menino. Ué... Sabe as palavras, jovem deusa? Mal chegou e já estou sendo agraciado com ótimos conselhos. Jacu então de repente abriu seus dois braços, deixando o seu cajado cair e quase se apagar. Então proferiu: Eis que chegará o dia onde a jovem deusa de Polainas venha a Mentes e em alguns segundos de conversa já me diz inteligências como ué, uma expressão que sem dúvidas deve significar perseverança em dias sombrios na terra dos deuses, certo? Excelente! Anotem isso aí, meus servos. Disse Jacu enquanto pegava seu cajado tocha do chão e apontava para alguns nativos com penas e cascas de árvore em mãos. A quem Holly nem havia notado que estava ali. Sua estadia aqui trará sorte ao povo. Você é livre para andar por nosso povo, comer o que quiser, fazer a mágica que quiser e aprender o máximo que puder sobre nós. Mais uma vez agradecemos a sua estadia, jovem deusa da comunicação. Pode me chamar de Holly. Holly Herself.
Que os deuses sejam exaltados! Um nome muito bonito o seu. Você com certeza foi abençoada grandemente por Skadush, o deus dos nomes. Minha falecida mãe dizia que foi ele quem me batizou com o ungido nome Jakku. Desde então, sempre fui orgulhoso deste nome. Holly deveria encontrar imediatamente algo para dizer, antes que aquele silêncio constrangedor se prolongasse por mais de um segundo. Sim. Jakku é um ótimo nome. Eu fico impressionada com o que o som da pronúncia deste nome me faz sentir. Claro! Pronúncia! Bradou amistosamente Jakku. Você sem dúvidas é uma deusa da comunicação. Zé, Holly olhou para Fred, que ainda parecia meio intimidado, mas traduziu para ela aos cochichos. O cacique está pedindo a Zé para nos mostrar a aldeia, para que você possa abençoar a todos com a sua santa presença, como dizia o Deus das santas presenças. Ele também mencionou comida. Comida? Holly deixou escapar, muito mais alto do que esperava. Sim, comida! Jakku olhava para ela, o que a fez corar muito. É o que mais temos aqui nessa tribo. O Deus da Santa Boia tem nos abençoado muito, ó jovem deusa Holly. Espera, você vai me dar tudo isso? Comida, abrigo, hospitalidade, tudo em troca de conselhos? Olha, eu não sei se vou poder desempenhar esse papel muito bem. Eu não sou uma boa conselheira. Claro que não! Você é a deusa da comunicação. Você só precisa andar por nossas ocas e dizer os seus ués banhados de sabedoria e que essa tribo será triplamente abençoada. É como dizia o Deus das coisas triplamente abençoadas. Caramba! Caramba! Quanta genialidade, hein? Quanta divindade foi de você, jovem deusa! Está aqui em alguns minutos e já disse coisas que mudarão minha vida para sempre. Aposto que esse caramba foi uma expressão voraz do seu povo que diz que tudo ficará bem. Como diz uma mãe acolhedoramente ao seu filho que chora em desespero. Mas eu... Não precisa dizer mais nada! Suas sábias palavras divinas precisam ser poupadas. Vá, coma! Consigo ouvir o seu estômago roncar daqui. O Zé mostrará o caminho. Holly acompanhou o Zé até a saída da tenda. Então se virou para Jakku, repentinamente curiosa. O senhor não vem junto, não? Não, ainda não. O cacique deve ficar dentro de sua tenda por 15 dias após a primeira chuva do ano. Já dizia o Deus das primeiras chuvas do ano, sabe? Então temos que obedecer. Respondeu o cacique Jakku, cheio de imponência, batendo novamente o seu cajado no chão e fazendo tudo voltar à escuridão. Sim, entendo. Aquilo era uma cultura diferente, um povo diferente, que intrigava Holly e a deixava curiosa para saber mais. Então, senhor cacique, foi um prazer. O prazer foi todo meu, jovem deusa Holly. Estamos em dias sombrios. Precisamos de uma presença como a sua para nos ajudar. Naquele momento, Holly não quis perguntar nada mais. Sentia que a conversa havia chegado ao fim. Então apenas disse, com toda a doçura e compadecimento possível. Caramba. Sim, minha cara deusa. Caramba. Disse a escuridão. Holly então fez uma reverência e saiu da tenda, se deparando com Fred. É uma bela recepção. Um povo intrigante também. Mas eu não sou uma deusa. Ora, Mona! Contrapôs o cavalo. Vamos combinar que normal você não é também. Há algo em você. Ou não estaria falando com um animal divino como eu. É verdade. Admitiu Holly, lembrando das respostas pelas quais viera à procura. Você acha que esse lugar pode me oferecer explicações? Bom, Mona, é um começo. Enquanto Holly e Frederico comiam como se não houvesse amanhã, a alguns quilômetros ali, ao sul, dentro da floresta, nosso protagonista, de óculos quebrados, chegava à acolhedora casa abandonada de Rick. A claridade dentro da floresta já era muito pouca quando Emily abriu a porta da frente do casebre e então parou. Oi? Não vai entrar, não? Indagou Gavi, olhando rapidamente ao redor. Eu sei que você está meio introspectiva com tudo isso que aconteceu, mas aqui é perigoso, sabe? Alguém entrou aqui. Como é?
Alguém entrou aqui. Repetiu Emily, impaciente, atravessando a soleira da porta e indo conferir tudo. Gavi então ficou relutante quanto a qual lugar era mais seguro, ali dentro da casa ou na floresta. Será que foram os caçadores? Não, eles não podem entrar aqui. Ah, eles se provaram bem rebeldes até agora. Gavi enfim entrou, passando os olhos pela madeira velha. Não levaram nada. Informou Emily. Ah, levaram sim. Contrapôs Gavi, apontando para a mesa suja onde ficava a luminária. O violino da Holly. Ele se encaminhou até lá, pegando o bilhete que se encontrava discretamente preso entre duas tábuas. Ele leu com dificuldade. O que diz aí? Emily se aproximou. Gavi contemplou nada, pensativo antes de falar. Foi a Holly quem esteve aqui. E ela vai voltar. Bem longe dali, e ainda à beira da ravina que vimos no início desse episódio, encontrava-se Rick, na mesma posição de horas atrás. Ainda contemplando o vazio, ele passara toda a sua entediante tarde escorado naquela rocha. Mas naquele momento, um movimento pôde ser notado no cowboy. Seus olhos se estreitaram para a escuridão, e de repente... um brilho roxo podia ser visto no reflexo de seus olhos. Brilho este que só foi aumentando e engolindo as sombras, até que começou a ser refletido não só pelos olhos castanhos de Rick, mas também por todo o seu rosto e corpo. A claridade àquela altura já iluminava o vaqueiro como fazia a luz de um lampião. Ele se levantou, mantendo sua expressão neutra, até ouvir uma voz formal dizer: Está aí desde que horas? Desde muitas horas atrás. Foi a resposta de Rick. O que houve? Mataram alguém. Contou Rick, sentido. Era apenas um garoto. Oh, mas que tragédia. A segunda voz era de compadecimento genuíno. Tem um de vocês com eles. Como é? Eles estavam lá. Encurralamos eles. O bando inteiro. O sentimento começava a transparecer pela voz de Rick. Mas, do nada, uma poeira subiu e eles não estavam mais lá. Insinua que foi Um de vocês, sim. Isso não é algo que estaria em minhas mãos em circunstâncias como essa. Mas peço um rastreamento. Se um de vocês está com eles, então podem rastreá-lo. Façam isso e o resto eu resolvo. Tem certeza disso? Sim, será mais um ponto pro meu bloco. Richard, eu lhe conheço. Você não está querendo continuar com isso pelos pontos. Você quer vingança. Rick completou a frase. Agora trate de localizá-lo para mim. Gavi estava sentado à mesa já fazia 30 minutos, com o bilhete amarrotado de Holly em mãos, por onde passavam seus olhos vez ou outra, relendo a caligrafia feita às pressas da violinista que há poucos dias era tudo o que ele menos queria ver. Mas agora, porém, ver Holly atravessar por aquela porta lhe traria um alívio sumo. Ele já havia pensado mil coisas a respeito do que levara Holly a ter deixado um bilhete ali, do que levara ela a chegar ali, ou o que levara a mesma a ter de sair dali para algum lugar. Aquilo fazia Gavi pensar angustiadamente que não fazia ideia de quem era aquela garota. Ela nunca lhe falara de seu passado, muito menos de suas motivações para ter insistido tanto em embarcar naquela jornada maluca com ele. Mas entre o vazio e o bilhete amarrotado, os olhos de Gavi também passaram a contemplar uma terceira coisa naqueles últimos minutos entediantes. Emily estava ali, próxima da janela, observando debilmente a escuridão lá fora, imóvel, assim como estava na fazenda do velho coronel. O luto. A perda da garota era recente demais. Gavi compreendia. Foi contemplando aquela silhueta tenuemente iluminada pela luz do luar que Gavi sentiu seu lado humano falar mais alto e decidiu dizer, também, claro, visando perguntar uma outra coisa na qual pensava há um bom tempo já. E vocês saberão em 2 tempos. Olha, eu sinto muito por sua perda. Suas palavras soaram muito estranhas naquele ambiente de silêncio. Um aceno milimétrico de cabeça da parte de Emily foi visto por Gavi. Você deve estar preocupada com o Richard também, certo? Ele tá lá fora, sozinho. A última coisa com que me preocupa é Rick. Ele sabe se cuidar. Provavelmente está mais seguro do que eu ou você. Já era a segunda vez que Gavi ouvia aquilo. Então decidiu dizer, descendo da mesa. Você não é a esposa dele, né? Do que está falando? A voz de Emily foi dura, mas Gavi notou sua rigidez repentina. Você não é a esposa dele. Vamos lá, tá na cara. Vocês nunca pareceram um casal. Estranhei isso desde a primeira vez que vi vocês. Ele se trata como... Como filha. Me diga você, como que alguém tão novo como ele, que tem uma idade aparente de 27 anos, pode ter uma filha de 20?
Ora, ele poderia ser um cara conservado, que cuida da aparência. Rick. Ele mesmo. Ou simplesmente pode ter te adotado. Emily não disse nada por longos segundos. Sim, ele é meu pai. Ele te adotou, não é? Não. Rick é meu pai biológico. Hã? Eu adoraria continuar mostrando a vocês o que aconteceu depois disso entre Gavi e Emily. Mas, antes de terminarmos este episódio, tenho que contar uma coisa muito importante. Também ignore aqueles olhos vermelhos sedentos por sangue na orla da floresta observando a velha casa. Migremos para longe, em algum lugar da floresta, onde não posso nem mesmo usar referências do mapa para situá-los. Havia uma fogueira singela crepitando em meio às árvores e ao redor dela, algumas figuras se reuniam. Uma delas era Ethan, o caçador, que parecia um tanto febril e fantasmagórico à luz do fogo. Uma longa faixa encontrava-se amarrada bem forte em seu braço. Insanes. Sua voz grave foi ouvida. Ele parecia tremer ao falar. Quando é que essa merda vai passar? Estou suando frio. O poder tem um preço. Sim, tem um preço. Você está indo bem. Ainda nem desmaiou. Em cerca de uma semana você estará bem. Respondia Insanes, com sua costumeira loucura no semblante. Não era possível ver a olho nu devido à escuridão, mas ali, em volta daquela fogueira, várias dúzias de barracas encontravam-se armadas, e muitos caçadores dormiam dentro delas. E acredite quando digo que vocês estão prestes a ver muito bem todas elas. Foi visto e um estrondo ensurdecedor foi ouvido. De repente, o calor da fogueira diminuta de Ethan era a coisa mais fria no ar. A explosão acontecia no caule da maior e mais velha árvore do recinto. Destroços brilhantes caíam sobre a colônia de barracas. Algumas já pegavam fogo. Caçadores salvavam suas vidas e Ethan só conseguia olhar aquela explosão brilhante iluminando a noite. Seus sentidos deviam estar muito ruins devido ao mal-estar, pois ele não notou a pancada descomunal que levou na cabeça até cair estatelado no chão. Mas que... Rick estava ali, sobre ele, uma expressão irada no rosto, uma mão puxando o colarinho de Ethan e a outra no ar, fechada com firmeza em um punho armado, que estava prestes a ir de encontro com a face do caçador. Acho que você está encrencado.